deixa eu só reafirmar aqui um pouco o propósito, né, desses encontros, porque eu entendo que, eu falava isso a semana passada, a gente está num momento de saúde mental bem comprometida, né? Certamente em graus eventualmente diferentes, mas está todo mundo sentindo, está todo mundo tenso, está todo mundo inquieto. É um cenário inédito, né? Um tempo inédito para a gente. Então, a gente está podendo, pelo menos, estar numa condição de privilégio em casa, se organizando para participar de uma live, revela em algum grau qual é o nosso nível de saúde mental do momento. Mas a gente precisa reconhecer que os nossos pares, os nossos professores, não necessariamente estão vivendo esse momento que a gente está vivendo aqui agora com alguma tranquilidade. Eu falava na semana passada, mas posso atualizar nos grupos de formação continuada que o CEAP tem. A gente tem visto, ouvido, né, relatos muito, poderia até dizer, dramáticos, né, desse momento, né, com pessoas que estão se afastando do seu trabalho, tiveram trabalhos suspensos, muita gente que, embora docente, atua com assessoria ou com palestras, não necessariamente em escolas regulares, pessoas que estão com pessoas doentes, internadas nos hospitais, sem poder estar com elas, com filhos em casa, sem uma infraestrutura mínima no sentido de cuidado, de atenção, de tutoria. Então, a gente gostaria de reafirmar nossa solidariedade a esse corpo docente que está vivendo um momento bem duro, bem difícil. E também se solidarizar com professores que estão atuando e que estão tendo uma carga de trabalho completamente diferente da habitual. Insisto, também numa condição de muita tensão, sendo cobrado por metas de videoaulas por semana. Quer dizer, é um cenário muito novo e tudo muito rápido que a gente, de forma compulsória, está tendo que administrar. Então, isso tudo é muito ruim, né, para o nosso segmento. Então, fica aí a nossa solidariedade a todos esses professores, que a gente possa, em algum grau, manter, né, uma conversa, um contato, uma proximidade virtual com essas pessoas, para que a gente um pouco mais nesse momento equilibrado, possa também ser um amparo, né, para essas pessoas. A gente não pode perder de vista que nós somos um coletivo aí atuante que já vive processos de estresse em situações ditas, né, normais, regulares. Agora, isso se acentuou expressivamente. Mas vamos lá, falando da nossa proposta temática de hoje, a ideia é que a gente tenha uma conversa de uma horinha, a ideia não é passar muito disso. E desde já também lembrar que é um recorte, né? Então, em uma horinha para falar, e a gente fez questão de deixar um tema bem amplo, cultura visual e educação, quer dizer, cabe tudo aí, né? Mas, naturalmente, a gente vai fazer um direcionamento para essa relação da cultura visual com formação de professores, que é o público que, inclusive, não está necessariamente agora aqui, mas que costuma acessar a produção dos nossos conteúdos e tal. Então, desde já pedir essa permissão e essa compreensão que a gente vai fazer um recorte. A segunda coisa importante é que, quando a gente veio para o Zoom, eu falava isso logo no início, a gente veio para o Zoom porque a gente entende que aqui é um espaço que a gente possa conversar, né? Então, o sentido disso aqui não é o mediador, nem o host lá de Ivanildo, a gente concentrar, centralizar as discussões. A ideia é que a gente abra mesmo, né? Que a gente possa, o máximo possível, discutir dentro do tempo que a gente tem. Ivanildo, você poderia dar aquela explicação da mãozinha para a gente tentar se disciplinar, pode ser? A gente, a semana passada, nós adotamos uma metodologia, né, porque acaba ficando muita gente na sala. Duas coisas são interessantes. Primeiro, porque nós estamos vivendo um momento atípico, mas em relação à internet também. Então, todas as pessoas estão conectadas. Então, quanto mais, se nós desligarmos as nossas câmeras e os nossos microfones, a questão da banda ela vai ficar melhor para que não haja nenhum tipo de bug nas informações e tal. Acho que é um primeiro passo interessante. E segundo, quando a gente desligar os microfones, eu posso fazer isso, mas a gente vai pedir para que cada um
Desligue seus microfones e aí, quando quiser falar ou quando quiser ter qualquer tipo de interferência, e aí embaixo tem uma barrinha onde tem reações. E aí, clicando nessa barrinha, você tem uma mãozinha, você pede, vai aparecer, e aí a professora consegue perceber quem quer falar e tal, ou se ela não vê, eu posso estar mediando aqui. A ideia da mediação é essa, para que a gente possa, nessa mediação, conseguir que todo mundo fale com um mínimo de organização, né? Para que a gente não venha tolir a fala de ninguém, mas que todo mundo consiga, nessa arena aqui, consiga ter a sua fala e a professora também consiga responder, né? Então, basicamente, é isso aí que a gente está, essa mediação aqui. Tem outras pessoas querendo entrar, eu já estou aqui no WhatsApp também monitorando, e vamos estar monitorando a sala para que a gente possa dessa forma. Ivanildo, uma Pode falar. pergunta. É uma pergunta. Eu cliquei aqui, aí na barra que apareceu, não apareceu reação, apareceu uma palminha, apareceu um legal. A minha O pergunta meu é, A também. sua é. aí Pronto. eu levantando a mão assim, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu Se vou quiser desligar o testar, microfone, então. tá bom, fique tranquilo. Vamos lá, obrigado, Ivanildo. Eu queria então apresentar brevemente a professora Laíla Sampaio. A Laíla é estudiosa da área, mestre em educação, doutoranda, minha colega lá da FACED UFBA, aqui em Salvador. E a gente articulou semana passada essa possibilidade, porque eu acho que está todo mundo, de algum modo, imerso nessa cultura, mas não necessariamente racionalizando tudo que envolve a complexidade dessa experiência, né? E aí eu já faço um link rápido para passar a bola para ela, que eu acho que a gente vai estar necessariamente conversando sobre três categorias, né? Eu poderia dizer assim, são três categorias que se entrelaçam, né? Eu estou falando basicamente, claro, de educação, mas eu estou falando de comunicação, que não aparece no título, e estou falando, claro, de cultura visual. Então, essa relação com a imagem, a gente inexoravelmente vive, né, na condição de sujeito atuante e ator no mundo. Então, isso está muito próximo da gente. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um contexto contemporâneo de hiperprofusão, né, das redes sociais, enfim, de dispositivos de fluxo de informações, e isso parece nos bombardear, vamos dizer assim, permanentemente em termos de narrativas visuais, né? Então, é um pouco dentro desse contexto que a gente vai tentar produzir alguns sentidos sobre isso, reconhecendo que é um campo, poderia dizer, transdisciplinar, né? Quer dizer, que tem um potencial de linkar as áreas, né? Linkar linguagens, né? Observe que a gente vai falar aqui, imagino, né? Foto, imagem, vídeo, gráfico, tabela, animação. Quer dizer, é uma profusão absurda de linguagem ao mesmo tempo, né? E isso tem algumas, eu diria, consequências, né, no nosso modo de ser, estar no mundo. Enfim, que a gente vai contar aí com os estudos da nossa Laíla. Para começar, Laíla, então, só mote mesmo para startar, eu te perguntaria assim, afinal, o que é mesmo cultura visual? Bem-vinda. Oh, vocês me ouvem? Só faz um legalzinho assim. Ok. Bom, em primeiro lugar, falar da minha felicidade de estar aqui, né? Dividindo com vocês esse momento. Eu estou muito feliz. Obrigada, Gabi. Obrigada, Bruno, pelo convite, né? É muito bom estar aqui para conversar sobre cultura visual, sobre esse campo de estudos, né? Em que a gente já vem há algum tempo aí se debruçando para tentar realmente compreender o que é isso, que fenômeno é esse, né? Que campo é esse de estudo. Bom, essa pergunta, Bruno, é uma pergunta que muitos professores me fazem, porque eles ficam numa dúvida, porque eles tentam fazer algumas aproximações de áreas da educação que já trabalham com imagem, entende? Então, assim, quando se fala assim, é cultura visual, mas você está se referindo isso aí à ludicidade, né? Não, você está trabalhando aí com arte e educação. Isso aí a gente já faz na sala de aula, isso aí a gente já trabalha, né? Então, a gente tenta realmente fincar esse conceito para a gente estabelecer do que é realmente que nós estamos falando, né? O que é isso, de fato? Bom,
Para a gente começar a nossa reflexão, eu penso que a gente tem que pontuar que a imagem ela sempre foi um construto, né? Ela sempre foi um objeto que permeia historicamente a construção da sociedade, seja oriental, seja ocidental, né? De todas essas comunidades, vamos pensar assim. Se a gente lembrar dos nossos ancestrais, homens das cavernas, que já pintavam lá nas pedras seus modos de viver, seus cotidianos, a gente tem um leque de situações e que a história nos mostra a imagem como um objeto de extrema importância, de estudo, de avaliação. Então, assim, a imagem ela sempre acompanha a estrutura social, né? O homem se representa através da imagem, não é de hoje, há muito tempo. Porém, a cultura visual ela vem com uma característica assim, um pouco diferenciada, porque ela se apresenta num momento peculiar. E por que eu vou chamar de peculiar? Porque assim, nós temos, a partir dos anos 90, uma acessibilidade maior a dois componentes super importantes para a gente tentar entender a cultura visual. O primeiro deles é a internet. A internet ela se amplifica, né? A acessibilidade ela ganha uma estrutura muito maior, as pessoas começam a ter internet dentro de casa, as informações chegam mais rápido para elas. Então, esse é um ponto super importante, porque assim, as formas de comunicação elas começam a mudar, né? Se antes você colecionava no seu quarto, na sua sala, a enciclopédia Barça para você ter o conteúdo, para você estudar, para você ter acesso ao chamado conhecimento, hoje você tem dentro da sua casa um dispositivo que você acessa a internet e você tem todos esses conteúdos lá dispostos. A segunda coisa importante que a gente precisa pontuar para entender a cultura visual é a acessibilidade a dispositivos de produção de imagem, né? Todo mundo hoje tem um celular que faz imagem. Todo mundo tem hoje acesso a um dispositivo que produz imagem. Então, para a gente tentar caracterizar e deixar de forma bem simplificada, eu diria que a cultura visual é um momento, tá? São estudos, né, que se direcionam a compreender essa nova forma de vida, de comunicação através das visualidades, através daquilo que a gente produz nesses dispositivos e coloca nas redes sociais. Então, com acesso às redes, né, com acesso à popularização do acesso à internet e esses dispositivos, qualquer pessoa poderia agora, então, fazer imagem, produzir imagem e colocar nas redes, né? Uma outra questão que eu gosto muito de pontuar, e às vezes converso com muitos professores, é que as redes sociais também são um contexto que nos faz compreender esse momento, porque a forma de comunicação ela começou a mudar. Agora, a instantaneidade e a rapidez e a utilização dessas imagens para isso nos faz tentar compreender melhor esse conceito de cultura visual. Tem um pesquisador que, para quem está começando e se interessa a trabalhar com cultura visual, chamado Mizoef. Ele, a partir dos anos 90, anos 2000, ele aprofunda esses estudos, ele diz que a cultura visual ela é essa ideia de que a vida e o sujeito começam a ser representados agora a partir de imagens. Então, assim, a fotografia, os vídeos, as charges, elas começam a ser, então, dispositivos de entendimento, de compreensão desse mundo, em que o sujeito, ele se coloca e se posiciona a partir dessas construções imagéticas. Então, eu posso dizer que a cultura visual ela é um campo de estudo sobre visualidades, ela é um campo de compreensão dessas que vão se estabelecendo na contemporaneidade sobre sujeito, sujeito e mundo, sujeito estar no mundo e sujeito e suas coletividades. Então, são representações criadas, né? São imagens pensadas, tecnicamente, é bom deixar isso registrado, reproduzidas nos meios sociais, que vão agora dar um novo mote, vão agora dar um novo tom das relações humanas, principalmente, né? Então, é um novo momento, é uma nova característica. E a gente atribui muito isso, sim, à chegada da internet e à popularização desses dispositivos hoje nas mãos dos professores e nas mãos dos alunos, enfim, nas mãos da gente, né, das pessoas. Bom, dito isso,
você tem e aí trazendo aí a discussão mais para a educação, a gente tem agora uma preocupação muito grande com esse momento. Por quê? Porque se essas informações elas chegam através dessas imagens, elas são construídas através de imagens, elas têm algo a dizer, né? Elas produzem discursos, emanam mensagens, e nós produzimos sentidos a partir dessas imagens. Então, nesse sentido, há uma preocupação muito grande no que diz respeito à formação discente. Por quê? Porque esses alunos estão expostos a esses meios. Essas pessoas estão expostas a essas informações e vou ser bem simples agora no jeito de falar. Assim, elas vão levar para o bem e vão levar para o mal, sabe? A imagem ela não tem uma determinação fixa de sentido. Ela é um terreno mutante, ela é um terreno que ela varia nas suas múltiplas interpretações. Por quê? Porque ela pode ser, e ela é polifônica. Então, assim, a leitura de uma imagem, de uma fotografia que eu faço, pode ser diferente, distinta da fotografia que Sérgio faz, que Ivanildo faz. O que é mesmo que uma imagem traz enquanto significado na formação dessas pessoas, né? A gente não pode mais fugir da realidade, Bruno, de que a imagem está chegando nas nossas casas, que a imagem, a cultura visual está disposta no nosso dia a dia e formando ideias, né? Direcionando pensamentos, direcionando reflexões em um país que tem problemas sérios nos espaços formacionais, nos espaços formativos também oficiais. E se estamos imbuídos nesse contexto de produção, disseminação, reprodução de imagens nos meios sociais, e se isso está acessível à grande massa, essa massa está consumindo essas imagens, essa massa está consumindo essas mensagens. A ideia, e o que a gente fica preocupado, vamos pensar assim dessa forma, é que mensagens são essas, né? Quem as faz, por que as faz, em quais condições elas são feitas, né? Existe uma preocupação muito grande em relação a isso, porque a ideia de discernimento, de esclarecimento, elas vão, nesse momento, ser extremamente fundamentais. O que discernir naquela mensagem, daquela imagem, que seja necessariamente importante e significativo para a formação, né, dos nossos alunos? Vamos pensar assim dessa forma, por exemplo. O que esclarecer diante desta imagem? Que sentidos a ser produzido com aquela imagem nos interessa na formação, na educação desses alunos e desses professores, né? De todos nós, porque assim estamos expostos a isso. Então, o que nos interessa aqui agora, primeiro, é nos situar em relação a esse momento. É um momento diferenciado, né? A internet, ela revoluciona as formas de comunicação, ela revoluciona as novas linguagens, e a imagem, essa imagem agora que é produzida por esses dispositivos, pelos celulares, pelos tablets, essa imagem agora ela vai estar nos meios, nas discussões, de uma forma muito mais acelerada do que era antigamente. Porque se antes a gente dependia apenas da televisão ou do jornal, vamos dizer assim, dos jornais de 8 horas da noite, né, para a gente receber as informações, 24 horas por dia hoje, com acesso à internet e com essas imagens que estão circulando nas redes sociais, nós recebemos todos os dias, nós estamos consumindo informações e às vezes não temos nem a ideia do que estamos processando a partir disso, né? Então, a gente sai de uma realidade até a década de 90, em que a televisão ela era detentora, né, vamos dizer assim, das informações, ela era quem depositava nas nossas casas o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje em dia a gente carrega um dispositivo no nosso bolso e a gente tem acesso a um volume muito grande de informação, e a imagem hoje ela ganha esse centro de discussão como sendo um grande artefato, vamos pensar assim, um grande objeto, um grande construto de informações. Dito isso, a nossa grande preocupação na área da educação é como utilizar essas imagens, como utilizar esses artefatos visuais nos nossos processos formacionais, com alunos e também com professores, né? Há um entendimento de que é necessário que a gente não mais subjugue o vetor
o potencial que a imagem tem nas nossas práticas pedagógicas. Eu digo isso porque é uma coisa que eu ficava muito inquieta enquanto aluna mesmo, né? E aí eu peço licença a vocês para me lembrar da época de estudante, quando a gente tinha aula de 7 de setembro, né? E a professora colocava lá o quadro do Pedro, né? Com a espada levantada, e gritava independência ou morte a 7 de setembro. E aquilo, eu com 7, 8 anos de idade, aquilo me inquietava de uma forma, eu estava pensando, meu Deus, mas é só isso. A independência do país representa apenas essa imagem, a imagem é essa que está posta. Hoje, anos depois, olhando para trás, eu percebo que houve, na verdade, um reducionismo do significado do 7 de setembro a simplesmente aquela imagem do quadro. Eu tenho a impressão de que há uma redução, na verdade, do potencial da imagem nas nossas práticas pedagógicas. Então, há um desconforto, e isso a gente observa, vai ter até um texto meu que vai ser publicado agora, uma pesquisa que nós fizemos com professores, em que eles revelam certo desconforto em trabalhar com imagem. Mas por que isso? Né? Eu volto a dizer, há um entendimento de que a imagem é aquele espaço de trabalho que ele é muito mutável, é mutante. A todo momento você tem leituras e releituras. Então, quando você sai dessa área de precisão, dá uma insegurança no trabalho docente, na formação do docente, do professor, né? Então, essa pluralidade que a imagem traz, ela é subjugada e, assim, ela fica inferiorizada quando a gente coloca a imagem como simplesmente meramente ilustrativa nas nossas práticas, né? E não só colocando ela como meramente ilustrativa, mas, assim, observe este quadro, ou esta fotografia. Isso representa, então, tem uma redução em relação a isso, né? Tem a prática pedagógica ela fica aquém do que ela poderia ser extrapolada no uso das imagens, né? Bom, esse contexto, ele vem sendo trabalhado e a gente vem avançando nos nossos estudos, mas recentemente esse mesmo Mizoef que fala, né, que diz, que defende que a cultura visual é esse momento de estudo, dessa nova conjuntura em que a imagem se posiciona para o sujeito como objeto de prazer, como objeto de consumo, Mizoef avança os estudos da cultura visual e diz que agora o sujeito passa a ser o conteúdo através da imagem. Ele não é mais o consumidor, ele não apenas consome a imagem, ele agora se coloca e se posiciona nessa imagem. Então, há uma questão ativista começando a ser desenvolvida muito latente, muito potente nas redes sociais. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês me falam, viu? Porque às vezes eu disparo. Esse sujeito deixa de ser apenas um consumidor e passa a ser ativista, né? Um ativista mesmo visual. Então, ele se posiciona enquanto mesmo conteúdo daquela estrutura visual. E aí a gente tem vários exemplos em relação a isso que se desdobraram na internet, né? Inclusive, que é objeto de estudo do que eu estou fazendo no doutorado, que é compreender o que é isso mesmo das redes alternativas, né? Das mídias alternativas, que eles chamam de mídias de resistência, né? Onde estudantes se predispõem de forma livre e de forma despretensiosa a se intitularem estudantes ninja, que é um desdobramento, né, da mídia ninja, para falarem então das suas questões, para falarem então dos seus problemas, para falarem então das suas narrativas. Então, de forma livre, de forma autônoma, se colocam como ninja e, através da imagem, falam de si. Colocam as suas questões, colocam os seus problemas, as suas tensões, os seus atravessamentos, as suas experiências na imagem e distribuem isso nas redes de forma assim que, às vezes, a gente não consegue nem dar conta, né? Porque é muita informação, realmente. Então, você percebe, Bruno, e demais convidados, a gente tem uma gama, como você falou, é um tema que ele é muito amplo. E o fato da gente estar trabalhando com imagem, o fato da gente estar trazendo isso para a prática docente, para a formação docente e para a formação discente, na formação discente, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai trabalhar e perceber que a cultura visual ela pode chegar
como um dispositivo, como estudos, como pode nos apresentar ferramentas que nos auxiliem nas nossas práticas pedagógicas, né? Então, na nossa formação, na formação de alunos e professores. Então, é muito importante que a gente deixe aqui registrado que, uma vez eu fui até questionada sobre isso, né? Você fala de uma forma, parece que a imagem vai salvar a formação dos professores, tudo está na imagem, né? Porque realmente eu falo com muita paixão, porque eu gosto do tema, eu acho que o tema é muito instigante. Eu não defendo a imagem como a salvadora dos problemas. Quer falar, Bruno? Você não está me ouvindo? Agora, é porque Ivanildo me bloqueia aí, é censura desde a semana Ah, passada. Não, mas olha só, Laila, você me faz lembrar dois autores que você agora começa a ir para uma discussão importante, como a gente tem tempo limitado para poder também a gente valorizar uma perspectiva bem crítica em relação às imagens, às visualidades, a esse fluxo, né? Eu estou lembrando agora do Maffezoli, com o conceito dele de sociedade imagada, né, que ele fala. E estou lembrando também do Baudrillard, quando ele fala do simulacro, né, quer dizer, a imagem como simulacro, que a gente poderia compreender como uma possibilidade de manipulação do real, né? Então, na verdade, ao mesmo tempo que a imagem é conteúdo e é conteúdo, ele também é um conteúdo, a imagem ela também é um conteúdo forjável, né? Podemos assim dizer. Mas eu queria me concentrar, talvez numa direção importante para você contribuir, que é, ao mesmo tempo, com tanta profusão, como você disse muito bem, das imagens e dessa impossibilidade da gente se distanciar do fenômeno, ao mesmo tempo, e aí eu lembro agora nosso amigo poeta Manuel de Barros, né, quando ele fala que é preciso transver o mundo, né? Eu lhe pergunto, a gente, em razão desse hiperfluxo de informação, talvez a gente não esteja vivendo um processo de necessário reaprendimento do que, até por sobrevivência, do que é ler, compreender, produzir sentido sobre o visual. E junto com essa, eu diria que nossa percepção não está muito dispersa. Quer dizer, talvez a gente precise de uma percepção mais estável, porque ao mesmo tempo que a gente está exposto diante de todas essas visualidades, ao mesmo tempo a gente está muito disperso em relação a tudo isso. Como é que você vê um pouco essa postura mais crítica em relação ao efetivo poder de comunicação, de produção de sentido a partir das imagens, Lê? É uma pergunta interessante, importante, e nesse sentido a criticidade nos ajuda a pensar, né? O direito ao contraditório, o direito à dúvida, né? Exatamente, a gente precisa realmente, diante desse grande volume de informações que a gente recebe, o discernimento, que eu falei no início da, da nossa fala, discernimento e política de esclarecimento, né? Discernimento e esclarecimento, porque nem tudo o que vem para a gente é de fato o que a gente pode chamar de verdade. Olha aí o fenômeno das fake news, né? Nós estamos vivendo um momento em que fake news estão sendo criadas e direcionando os pensamentos das pessoas, tá? Então, assim, vivemos nas últimas eleições um momento em que o volume de fake news com imagens que foram distribuídas nas redes sociais, creio eu, vou até me autorizar a falar isso, que direcionou o resultado das eleições, né? Nós tivemos fake news criadas com imagens como uma madeira de piroca, né? Então, assim, onde que fica essa capacidade de criticidade? Está aí a grande questão, está aí a grande importância e relevância dos processos formacionais e da educação. Só a educação emancipatória, só espaços de emancipação vão dar condições ao sujeito de ter o discernimento daquilo que você consome todos os dias, né? É orientação. Eu penso que a gente precisa começar a dar a condições de leitura, lógico, a partir de formação continuada, a partir de formação de espaços emancipatórios, de que os sujeitos tenham uma condição de ter leitura crítica a partir disso,
Senão a gente perde a noção, a gente perde a criticidade das questões e é levado mesmo àquela expressão Maria vai com as outras. Então, a nossa função, na verdade, é começar a pensar uma educação pelas imagens, sim, mas uma educação que seja contraventor nesse sentido. Então, o poder, a força do professor nesse momento, a importância e a relevância do papel docente, ele entra como uma espécie de mediador, mas o mediador tem que estar atento a essas questões. Né? Ele precisa saber que nem tudo que está posto naquela imagem é, de fato, o dito real. A gente precisa começar a inserir nas nossas práticas a coisa da desconfiança mesmo, sabe? É isso mesmo, de fato. E, assim, tem algumas iniciativas que são bem interessantes em relação a isso, que já estão, inclusive, na internet. Tem um movimento, tem um site, agora eu me esqueci o nome, que eles dizem assim, é fato ou é fake, né? Pessoas de editoras, de jornais, de revistas, grupos mesmo que estão se debruçando sobre essas informações e publicando, dizendo de fato o que é verdade e o que é fake, né? Que informação é verdade, que informação é fake, para as pessoas começarem. Eu acho essa iniciativa maravilhosa, porque de fato a gente está exposto a um volume muito grande. É muita informação chegando todo dia. Imagine nesse momento que a gente está atravessando de pandemia. Toda hora chega uma informação diferenciada. Toda hora chega uma informação diferente. Toda hora chega uma informação para a gente poder assimilar, para a gente poder interpretar, para a gente poder, né, digerir aquilo ali e discernir. Então, como é que a gente consegue estabelecer critérios? Primeiro, eu acho o seguinte, partir do pressuposto da dúvida, né? Checar a informação, sabe? E a segunda coisa que eu acho fundamental nesse contexto de você duvidar, de você querer acrescentar ou não mais alguma informação sobre determinada informação, se é de fato verdade ou se não é de fato verdade, é você ir nas fontes confiáveis, né? Então, assim, não tem como a gente voltar atrás nesse fenômeno, sabe? Não tem como a gente retroagir. A gente só vai realmente caminhando para mais e mais informações que vão chegando, porque a internet já está evoluindo, as coisas estão crescendo, a tecnologia está aí, cada dia que passa mais a gente consegue ter acesso a muita informação, mas assim, é ter essa capacidade de discernimento a partir não só da dúvida, né, daquilo, dessa informação, mas também de checar os fatos, checar o conteúdo das informações. E tem, como eu te disse, né, tem iniciativas que estão sendo muito interessantes nesse sentido, de alguns sites, de algumas páginas na internet que começam a duvidar, que começam a questionar, que começam a dizer se aquilo é verdade ou não. Só para completar, recentemente, e passar a voz para Sérgio, recentemente eu recebi, eu sigo não, né? Eu gosto, eu leio muita doutrina espírita, e eu recebi uma carta de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, dizendo, assim, endossando o governo Bolsonaro, uma coisa assim horrorosa, um negócio assim muito, muito mal feito, mas assim, realmente aquela carta foi escrita por Chico, naquele contexto, mas eles adulteraram algumas informações e lançaram isso nas redes, né, como se fosse a carta psicografada do Chico Xavier, apelando para a fé, né, dos espíritas e tal, e colocando isso aliado à questão política. Sérgio. Maravilha, bom esclarecimento conceitual sobre o tema, e assim, eu acho que vocês dois fizeram uma boa ligação em relação à formação, né? O quanto o tema está ligado, ou necessariamente deve estar ligado, do ponto de vista crítico, à formação. Tem algumas coisas assim que eu gostaria de comentar em relação a isso. Eu acho que uma outra questão relativa à cultura visual é o processo de contextualização da mensagem imagética. E que isso tem a ver, por exemplo, tanto com o grau de criticidade da leitura da imagem, quanto o próprio discernimento, mas, ao mesmo tempo, tem, na condição de professor, que está no diálogo com o aluno, também um aspecto epistemológico de identificação das imagens. E eu estou dizendo isso porque, primeiro, porque o problema que, na verdade, determina esse encontro é a formação continuada ou não, mas é a formação de quem ensina, a formação de quem aprende, e a formação de quem aprende ensinando e quem ensina aprendendo.
nesse caso, eu acho que tem um elemento da epistemologia para entender a imagem. E eu não quero, por exemplo, reduzir, por exemplo, as questões da semiologia ou mesmo as questões da pós-modernidade, que embora eu considere muito relevante. Em que aspecto? Eu, por exemplo, pegar um pouco do gancho do que o Bruno colocou, que eu achei super interessante. Os dois autores, eles têm um propósito muito interessante em relação à imagem. Eles atendem, por exemplo, a uma corrente pós-moderna do pensamento e que, na verdade, vai tentar desconstruir elementos sígnicos, elementos semânticos relativo ao uso do simulacro. O simulacro é a simulação. A cultura visual também é uma simulação. A imagem numerada digital também é uma simulação do real. Só para a gente entender tecnicamente, a fotografia analógica se pretende com um efeito necessariamente físico. A fotografia digital se pretende com um efeito necessariamente físico que depende de uma numeração digital. Ele simula o real a partir da forma como o sensor capta a imagem. Isso não parece ser muita coisa distante, não, mas é muita coisa distante, porque o nível de manipulação que possibilita a imagem digital é muito maior. Até o ponto, por exemplo, que se você quiser manipular hoje uma imagem analógica, você digitaliza ela. Nesse sentido, eu acho que o Bruno tem super razão. O contexto em que a fotografia ou uma outra imagem técnica que vocês imaginem vai adquirir em outros contextos, muda completamente o significado e passa a simular outras coisas que necessariamente a sua forma original não representava. E aí, o que é interessante dessa questão, eu acho, na cultura visual, é que a cultura visual, ao mesmo tempo que facilita a desmistificação desse processo, em certa medida, quem tem conhecimento técnico facilmente pode identificar a manipulação. Por outro lado, ela oblitera a capacidade de discernimento das pessoas que vão ser impactadas com essa imagem. O volume, como falou lá, ele é muito grande de imagem, a capacidade de absorção dessa imagem é praticamente nula, então você lida com outro processo perspectivo, que é o que vocês estão colocando, que acho que é o que o Bruno colocou. A percepção. O que nos impacta é essa carga emocional que vem aderida à imagem. E se a imagem vem em contexto, ou dentro de um contexto, ela nos impacta muito mais. Então, ela é muito mais convincente do que um discernimento sobre a imagem. Isso aí eu estou colocando isso, tentando fazer a ponte com a própria noção da ideia que se chama hoje, até pesquisando isso, sobre pós-verdade e fake news. A questão é o que está em jogo, não é mais a verdade ou a não verdade, mas é uma criação simulada de uma intencionalidade que cria na imagem o seu suporte estrutural. Se a gente pensar desde 2016, que é quando vai surgir essa expressão, né, pós-verdade e tudo mais isso, desde, por exemplo, da formação do Brexit lá no Reino Unido, né, sai a Inglaterra o Reino Unido, a Grã-Bretanha vai sair da União Europeia, vai, mas as informações técnicas não são convincentes para formar opinião pública. A manipulação das mensagens, a manipulação das imagens tem um efeito, uma carga emocional muito maior, que fez com que 58% das pessoas votassem pela saída. O cidadão comum, que não entende de imagem e que tem a imagem como algo que representa um real, foi manipulado nesse processo para votar a favor da saída. Esse é só um exemplo, claro que é estrutural, mas isso tem a ver, por exemplo, com a manipulação da opinião pública através da publicidade eleitoral, como ela colocou, principalmente, né? O quanto não foi utilizado da mensagem imagética para ser convincente, para ser pretensamente verossímil em relação à opinião que vai se ter em quem votar. E daí todas as fake news, né? Toda a distorção que foi feita com o uso da imagem. Quer dizer, é uma grande simulação de um real que não existe e que não se sustenta com questões minimamente críticas. Qualquer pergunta que se faça a uma fake news não se sustenta, né? É como se ela começou com a ideia dos homens pré-históricos, faziam inscrições rupestres, né? A imagem passa a ser uma representação simulada do real, que significa intenções, né? Quando a gente vê uma fake news, tem o mesmo sentido. O significado de intenções imagéticas nos leva, por exemplo, à obliteração do raciocínio crítico. Quer dizer, nos impede, inclusive, de entender as coisas. Então, a mensagem, quando ela nos aciona por um impacto emocional, a carga de representação passa a ser muito maior. E para complicar um pouquinho mais essa questão na cultura visual,
quando a gente recebe a mensagem imagética de um familiar, de um amigo, de alguém que a gente confia, aí é que a gente não questiona mesmo, a gente replica. A credibilidade é maior. É maior. Quer dizer, esse grau de discernimento que pensavam os frankfurtianos tem que ser redimensionado para o momento que a gente vive. Porque talvez a aplicação do conceito dele na forma como eles fizeram não daria conta, talvez, dessa carga de volume imagético. Uma coisa é o cinema, a fotografia analógica, a propaganda. Outra coisa é o volume de imagens que a gente coloca nos dispositivos móveis, né? Celular, tablet, computador e tudo mais. Maravilha. Eu assim, me interesso muito por essa questão da pós-verdade. Bruno, quer falar? Não, eu ia pegar a sua carona aí, Sérgio. Muito boa a sua reflexão. Eu acredito também nessa direção. Acho que eu falei isso, vai virar chavão, falei isso na semana passada, mas a gente precisa de uma edição 2, certamente, desse encontro aqui, porque isso abre caminhos sensacionais para a gente continuar discutindo. Mas eu queria, Sérgio, pegar uma carona rápido em algo que você citou, né, que eu vou chamar de uma espécie de... parece que estamos vivendo uma espécie de semiotização da vida, né, o tempo inteiro. Mas é isso mesmo? Quer dizer, o sentido disso tudo é produzir sentido? Fica aí mais essa provocação para você fazer o arremate aí. Assim, eu acho que necessariamente o sentido não é esse, mas ele está transformando em um sentido quase que direcional. E a minha preocupação, por exemplo, com a velho problema da manipulação da opinião pública, né? Que na verdade é a manipulação da opinião do público. Você começou a apresentação com uma expressão muito interessante que eu lembro de um autor que é do Vinícius Lima, né? Onde ele trabalha mídia e cultura política, não me lembro agora exatamente, né? E ele diz o seguinte: tem uma grande diferença entre as referências de uma emissão unidirecional de mensagem e uma diferença em relação a mensagens que são pluridirecionadas. Nesse sentido, quando a gente pensa a opinião pública que vem da televisão, a gente tem, na verdade, um mecanismo onde a direção me permite checar. Quando essas mensagens vêm de vários dispositivos, ninguém sabe de onde, de vários sites, de várias redes sociais, de amigos, de inimigos, de grupos que manipulam, de gabinetes do ódio, isso fica muito complicado. Então, parece que o sentido é produzir sentido através da ancoragem da mensagem na imagem, né? E aí a cultura visual acelera esse processo e cria mitos, né? Você está no século XXI, onde você tem uma alta tecnologia que é resultado de conhecimento ultracientífico, você regride a um pensamento mítico. É um pensamento simplório, onde a imagem representa uma verdade a priori, né? E pode ser uma imagem religiosa, pode ser uma imagem de um fato que você transforma em verdade, sendo ele fake, como bem falou a Laila, né? Então, o que é a produção de sentido? A produção de sentido termina sendo a criação de mistificação do real, né? E isso precisa ser decodificado. E como é que a gente pode decodificar isso aí? A minha preocupação também é com o papel dos professores nesse processo, né? Porque os professores a reboque também passam a ser receptores que mitificam o mito, porque também reproduzem essas mensagens, quando a função dele é de esclarecer. Mas se ele não tem um suporte de esclarecimento, discernimento crítico para ler a mensagem num contexto que ela foi criada ou a que ela se propõe, fica muito difícil ela responder a questões que os alunos, na sua formação mais básica, ou mesmo na universidade, vai colocar, porque a fake vira verdade de forma efêmera, né? O maior problema é a velocidade com que as mensagens imagéticas fakes transformam-se em verdades efêmeras, porque ela não se sustenta mais de 2 dias. Mas não importa, ela já causou um impacto. Ela já manipulou a opinião do receptor, a opinião pública do receptor. Ela já fez com que houvesse um vetor de mudança do voto, ou da compra, ou do apoio, né? Nesse sentido que é extremamente perigoso. O Ivanildo está escrito ali. Eu acho que o Ivanildo quer falar, Eu só queria pegar rapidamente um recorte que o professor Sérgio colocou, só para a gente poder refletir, e aí eu queria trazer também o que o Bruno trouxe em relação ao Baudrillard, e eu queria pegar especificamente o que o professor falou da ancoragem na imagem. A saída ou esvaziamento, né, do Facebook para o Instagram, me parece que é um esvaziamento de uma força muito grande da imagem em detrimento de palavras, né? Você hoje não tem, né? Você tem no Instagram isso.
Só que essa força da imagem, ela acaba montando um imperativo, que é o imperativo da felicidade. Isso. Então, ontologicamente, eu fico me preocupo com isso, porque todo mundo tem que ser feliz. Feliz. Né? Isso. E ao contrário, me parece que esse imperativo, esse império da felicidade, provoca no sujeito um efeito contrário. Porque quando eu olho para hoje, numa quarentena de uma Covid-19, eu olho para a minha casa, eu vejo minha relação com a minha esposa não está mais ancorada naquela imagem que eu posto. Né? A minha relação com os meus filhos não estão também mais ancorada naquela imagem. Então, eu não sei como é que vocês acham, e aqui eu estou me colocando apenas como provocação, como essa cultura visual que produz esse imperativo, isso tem um impacto nos jovens, né? Do adolescente que está construindo a sua subjetividade, né? E como é que o professor ele consegue lidar com isso, já que ele, como bem falou o professor Sérgio, ele é que acaba sendo ainda o mediador dessas relações. A pergunta foi para Sérgio? Não, eu coloquei a pergunta para a gente poder refletir, pode ser o professor Sérgio, para você também, Laila, pessoalmente, para a gente refletir. Sérgio quer falar? Não, pode falar, depois eu faço a minha contribuição. Realmente, o Instagram, na verdade, ele surge como ele é realmente uma rede social que tem a imagem como um grande centro, né, de exposição. Então, assim, há uma leitura simbólica, há uma leitura representativa de que aquele espaço, aquele meio, é um meio de representação. Né? E essa ideia de felicidade que ela é construída é a ideia que todo mundo hoje quer passar. Né? Quer passar para os seus amigos, quantos mais likes, melhor, quanto mais coraçãozinho lá marcado, melhor. Então, há uma construção e um ideário daquela imagem ser a sua representação, de fato. Na verdade, na maioria das vezes, não é. Né? Você encontra perfis e mais perfis ostentando situações do que comeu, do que está vestindo, né? Há uma associação aí direta com as condições financeiras que aquela pessoa tem, se aquela pessoa está usando determinada marca, se aquela pessoa está em determinado restaurante. Então, há um apelo muito grande nesse sentido, né? Eu acho que como eu falei anteriormente, é um caminho sem volta, mas é um caminho que a gente precisa estar com os pés muito no chão. A função, na verdade, a nossa preocupação, na verdade, é começar a desmistificar essas coisas e dizer que não tem problema nenhum. Eu, pelo menos, penso que não tem problema algum a gente utilizar esses meios sociais para a gente se colocar enquanto a nossa identidade, quanto os nossos gostos, a nossa família. Isso é super normal, isso é super tranquilo. A questão é quando isso começa a incidir, às vezes até, em abalos, inclusive, até psicológicos. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Em situações até em que você Claro. se expõe em redes sociais de uma forma e que, na verdade, no fato, aquela realidade simplesmente ela é criada, ela é montada, né? É um recorte de realidade. Então, eu volto mais uma vez à questão, né? A leitura, ela precisa ser crítica, né? A gente não tem mais como voltar atrás. Os alunos, eles estão no Instagram, eles estão montando seus stories, eles estão, em tempos de quarentena, postando imagens de felicidade, fazendo sua academia, fazendo o que acham que deve nas suas situações dentro de sua casa, é o que vale, né? Sei lá. Mas, assim, o que a gente não pode perder de vista é que essa situação ela pode causar impactos e causa no sujeito, mas a gente precisa também estar atento que são espaços em que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado na formação dos nossos adolescentes, na formação dos nossos jovens. A gente precisa tentar compreender isso, pedir ajuda nunca é demais, trazer gente para conversar com os nossos alunos, gente para debater, espaços como esse que a gente está promovendo aqui agora no CEAP. Então, Instagram, Facebook, Twitter, na minha leitura, com tudo aquilo que eu carrego de compreensão desse momento, são recortes de realidade, são representações, são simbolismos. Né? Então,
é uma prática humana, é uma prática social. Estamos nesse meio, né? E cada dia mais precisamos de profissionais da educação trabalhando com essas questões, trabalhando com redes sociais, porque é nesse mundo que eles estão, é nesse mundo que eles convivem, é nesse mundo que eles dialogam, né? Onde é que entra, então, a participação docente? Onde é que entra, então, a participação do professor como mediador, né? Aqui, por exemplo, na nossa reunião, a gente tem um professor Anderson, que ele tem um perfil no Instagram e ele utiliza das suas práticas pedagógicas, ele utiliza dessa rede para fazer as suas aulas. Eu estava até brincando com ele como é que ele consegue dar uma aula de oração coordenada assindética em 8 minutos no vídeo no Instagram. A gente precisa trazer o Instagram para dentro do nosso contexto pedagógico. Não colocar ele, não colocar ele como se fosse um inimigo, pelo contrário, a gente precisa agregar esses valores das redes sociais para o nosso trabalho, né? Sérgio ia falar? Mas assim, eu concordo com praticamente tudo que você colocou. Na verdade, eu concordo com tudo. Só que eu acho que há aditivos que é preciso ser colocado para esse processo. E aditivos em termos, por exemplo, da operação metodológica do papel do professor, ou do instrutor, ou do formador, nesse sentido. Em que aspecto? Para entender a ferramenta como sendo um dispositivo válido para essa prática pedagógica ou para a prática da pesquisa. Necessariamente, para fazer isso, talvez precisamos entender, vai ser necessário que façam uma compreensão do próprio noção disso como dispositivo e do valor que ele tem e do que ele lega em relação ao processo. Vamos pensar, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Na fotografia, a gente tem um conceito de retrato. Mas se você aplicar o conceito de retrato, que na filosofia estética, que nas teorias fotográficas explicaram muito bem o contexto de retrato, e querer transpor esse conceito de retrato para o selfie, não vai dar conta. O selfie é muito mais que um retrato. Nesse contexto de cultura visual, o selfie é uma espécie de eu-imagem. E aí, o que é que isso significa? Que o aspecto ontológico da representação da imagem, ele figura de forma muito mais preemente, de forma muito mais forte do que uma retratação de uma imagem. O contexto estético de um retrato atendia a um padrão de significação. O contexto estético do selfie atende a outro padrão. Esse padrão está associado à própria cultura do consumo da imagem. Eu não estou falando aqui do consumismo de comprar coisas. Eu estou falando do consumismo de consumir imagem como dado do real. Então, por exemplo, nós não podemos, nós que somos formadores, né, e que estamos em formação também, porque a gente aprende ensinando e também ensina aprendendo, a gente não pode levar em consideração que o uso de uma ferramenta como o Instagram não esteja associado a novas dimensões ontológicas. Porque quando eu digo, por exemplo, que um selfie é um eu-imagem, eu não estou dizendo que é só um self, do conceito do inglês, do autorreferente. Eu estou dizendo é que essa imagem máquina, ela é efêmera na produção de um sentido identitário da minha estética. Por isso, por exemplo, que alguém falou, não sei se foi o Bruno, a Laila ou se foi o Ivanildo, né? Que a gente tem que demonstrar felicidade, tem que demonstrar limpeza, tem que demonstrar equilíbrios das formas no qual a nossa imagem vai passar. Se a gente voltar aos gregos, por exemplo, e pensar 3 fatores simples da concepção da filosofia antiga, o bom, o belo e o justo, as imagens técnicas dispostas nessa mensagem selfie atendem a tudo isso aí. Uma ideia de beleza ficcional que é criada, porque não é o cotidiano. Você se representa de uma outra forma que não é o seu dia a dia. Segundo, uma ideia de justiça pelo equilíbrio e pela forma como harmonicamente você está representado na própria imagem. E terceiro, a ideia de que você passa uma imagem do que é bom. Se você voltar no grego, o bom, o belo e o justo, que são pilares dessa filosofia política que vai resultar na própria noção de justiça né, na história, esses elementos estão presentes no estética do cotidiano do Instagram. E assim, pensando que o Instagram é ferramenta da cultura visual, a forma de apreensão do eu por essa ferramenta demanda uma compreensão ontológica desse mesmo eu agora, que é um eu-imagem. Não é mais o eu-retrato. Não é mais o eu que eu coloco num suporte e deixo na minha mesa de escritório, tá entendendo? O selfie é uma efemeridade do próprio retrato, é uma autorreferência desse eu agora. Porque você não se retrata a partir da sua realidade. Você se retrata a partir, sim, do que o Bruno falou, de uma simulação
de realidade. Você eu simula um sei. eu. Não, Desculpa, é só Sérgio. para a gente entender o seguinte: para a gente entender que, na condição de professor, e se a gente quer entender essa ferramenta, a gente tem que entender o seu significado e a sua reprodução imagética como sendo um novo campo da estética. Tá entendendo? Não é uma semiologia, não é ver só o sentido. É entender a própria noção ontológica que está presente nesse processo. Porque são pessoas fazendo isso. E são pessoas produzindo sentido. Ô Sérgio, você toca num ponto aí, Sérgio, que eu acho fundamental, que é colateral, mas ao mesmo tempo eu diria que é estruturante do que a gente está vivendo, né? Porque se a gente pensar na cultura do consumo, que você chamou muito bem a atenção, a gente vai ver que está em jogo uma espécie de narrativas de si. E Exatamente. narrativas agora viraram produto. E Exatamente. produto precisa de visibilidade. Exato. Ou Precisa seja, ser consumido, né, ou disposição. não. Logo, exposição passa a ser valor. Então, mostrar-se ou está sendo, né, uma nova forma de estar no mundo. Tanto que é muito comum, o Ivanildo trouxe isso muito bem, há uma migração de uma rede para outra. Para outra. Hoje, eu não tenho Instagram, mas eu uso o do SEAP, mas eu ainda passo constrangimento por conta de como você não tem o Instagram. Quer dizer, numa cultura dessa de permanente significação a partir do que você mostra, mas não necessariamente a partir do que você é, porque eu sou o que eu mostro, não o que eu sou. Então, eu acho que essa discussão, ela, claro, a gente está tentando falar de formação de professores, mas ela é tão constitutiva do estarmos no mundo hoje que ela vem antes da própria condição de professor. E aí eu lembro Freire, né, que ele vai dizer que eu me movo como professor porque primeiro eu me movo como gente, né? Eu acho que a gente não está entendendo bem ainda tudo isso. E a consequência de tudo isso é a gente ter um processo de formação de professor ainda pouco claro, ainda confuso, né? Via de regra, nos nossos processos formativos, a gente vem trabalhando isso de educação e comunicação há muito tempo, fica muito evidente de que a gente não está entendendo como ser primeiro no mundo e depois como ser professor no mundo, né? Só essa contribuição. É a dimensão ontológica, né? A dimensão ontológica. Assim, eu ia ouvir Laia também, mas assim, só para eu complementar essa discussão, eu tenho feito uma pesquisa, e vai sair até um livro agora no final do mês. O nome do meu livro é Gozo Estético na Cultura Visual. Porque você não tem, com essa efemeridade, a reprodução de uma estética, mas de um gozo. E a efemeridade do gozo é que faz com que essa representação ela seja cada vez mais necessária de uma nova imagem do amanhã. É o tempo todo você produzindo um sentido de imagem seu no próprio coisa. Então, a própria noção de estética que os gregos já pensavam, estética também não é só o belo, mas também estética é percepção, vocês sabem muito bem disso, né? A própria concepção de estética também muda com esse processo, ou seja, ele é aderido a ele uma condição de efemeridade que esse o novo tem que estar sempre sendo reproduzido. Quer dizer, um selfie ele tem uma vida útil de algumas horas. Dá para a gente entender isso, né? Essa questão ontológica que você colocava, né? O estar no mundo e o ser, né? O ser e o estar, né? O selfie ele tem uma vida útil de algumas horas. Eu preciso me representar, sabe, imediatamente após aquela foto. Eu preciso fazer aquela foto com uma outra luz, um outro filtro, e assim vai. Quer dizer, é um jogo de representação, mas que busca uma finalidade estética de que a gente não sabe como lidar com isso. Mas é um eu falando de si, como você bem colocou, é uma narrativa de si o tempo todo. E agora não precisa nem mais das palavras ou da oralidade, né? Você tem a reprodução, né, das imagens. Se a gente pensar que cinema é a compilação de imagens sequenciadas, fotografias e imagens sequenciadas, se você pensar vários selfies, são vários filmes que eu faço de mim sem falar de mim, mas só me mostrando. É nessa questão. Eu queria, se ele se sentir à vontade, que o Anderson entrasse na roda, porque o Anderson produz, né, uma linguagem que é o audiovisual e está se aproximando, começando a estudar, está agora fazendo o projeto do mestrado, e é alguém que está na ponta do processo, né? Porque, de algum modo, eu acho que a escola básica é um campo extremamente fértil e desafiador, né? Se você quiser entrar na roda aí, Anderson, eu acho que seu testemunho é importante. Mas fique à vontade. O menino da oração coordenada sindética.
Pois é, na verdade eu estou gostando de ouvir bastante esse bate-papo, porque tem muita coisa que está me fazendo sentido, né? Estou atribuindo sentido muito a algumas questões. Eu tenho percebido, sobretudo agora, nesse momento de quarentena, o quanto importante é a gente tomar posse dessa imagem mesmo que a gente tem discutido aqui, porque o que é que vai fazer o aluno, por exemplo, numa videoaula, como se a gente estivesse aqui numa videoaula nesse momento, se manter presente, já que a própria imagem da gente é efêmera, né? Como o Sérgio falou aí, dura algumas horas. No caso, a gente teve até que discutir sobre a diminuição de carga horária, inclusive, porque ninguém suporta ficar 2 aulas seguidas Exatamente. Uhum. sentado aqui assistindo uma aula de português, uma aula de matemática, ninguém suporta, né? Passa justamente por esse ponto da efemeridade da imagem. E aí entra o que Laila estava comentando sobre, hoje entrou aqui assim, sobre a aula que eu fiz lá com 8 minutos de oração coordenada. É porque até a proposta do canal Monte de Letras surgiu com dicas de português. Eu terminei me alongando em alguns temas. Ultimamente eu estou fazendo o que eu chamei de trilogia gramatical, porque eu foco um pouco mais em redação, mas de vez em quando eu puxo para a gramática também. E aí eu tentei ser o mais sucinto possível justamente por conta disso. E eu tento utilizar dessas questões da imagem para me aproximar do aluno. Por exemplo, o fundo, porque agora eu estou voltado para os meus instrumentos, mas meu fundo são bonecos da DC Comics, que eu sei que atrai meus alunos, atrai o público-alvo, né? Então, eu acho que tudo isso passa por uma construção mesmo que a gente precisa pensar. O marketing, eu acho que nesse momento está muito mais em alta, até para construir. Hoje você não é mais uma pessoa, você é uma marca, né? Eu acho que o Instagram, YouTube, as redes sociais como um todo, tratam você mais hoje como uma marca do que como uma pessoa. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha É para trazer nesse momento. assustador isso, né? Você não é mais uma pessoa, você É é uma verdade, marca. isso é É extremamente interessante, né? assustador. Mas eu acho É. importante o Anderson falar, porque se eu não conhecia e acabei conhecendo o Anderson no Twitter, e aí foi que eu fui conhecer a página dele, né, um monte de letras, eu achei o nome extremamente sugestivo, né? Eu sou da área de letras também, e eu fiquei vendo os vídeos dele e acho que a experiência visual ela contribui muito na formação, nos processos de ensino e aprendizagem, né? Então, quando você tem um exemplo desse de um professor que trouxe essa problematização e que com certeza deve ter atravessado ele nessas questões, e ele traz isso para a sua prática, você tem aí posto, então, a condição de que a gente pode, sim, e deve aproximar esses espaços, né? A gente está numa pandemia em que agora a discussão é vamos ou não vamos para a educação à distância, hein, Bruno? Vamos aderir ou não vamos aderir? Aí fica aquela discussão, a educação infantil à distância deve ou não deve? A educação ensino fundamental deve ou não deve? A UFBA recentemente fez uma pesquisa para ouvir os alunos, o que os alunos acham e pensam sobre educação à distância. Então, assim, a educação à distância utiliza-se da cultura visual para fomentar as suas propostas de ensino, né? Então, assim, realmente é um momento de repensar, mas eu penso também que é o momento da gente poder também apostar. Não é colocar a cultura visual ou as questões imagéticas, como eu falei anteriormente, salvadoras das questões educacionais. Eu ainda acredito muito na presença no tete-a-tete do professor. Mas também eu tive um curso no CEAP chamado Pedagogia da Conexão, não. Pedagogia da Conexão é a pós-graduação. Docência nas telas, né? E que Bruno também estava lá mediando, né, com a gente. Então, a gente viveu uma experiência em que é possível a gente se aproximar de um caminho que não tem mais volta, gente. Esse caminho da internet, das redes sociais, das imagens, é uma coisa que não tem mais volta. Assim, minha leitura é uma leitura muito dentro das experiências, né? Eu acho que a experiência do visual ela é extremamente potencial, ela é formacional, ela traz possibilidades múltiplas para a formação, ela traz possibilidades múltiplas para a educação e naquilo que, como diz La Roça, naquilo que lhe toca, né? Porque às vezes até eu falo assim, em alguns encontros com alguns professores,
E ele dizia, mas como é que a gente faz? Eu também fico nessa ansiedade. Lá no curso do CEAP, eu falava, mas Bruno, como é que começa então? Como é que faz um vídeo? Como é que se torna um youtuber? Como é que cria um canal? Essas coisas todas que afligem a carreira do docente, né, do professor. Mas eu vou muito pelo conceito de Robert Sidney Macedo, né, na questão da autorização. Você se autorizar e se atrever, na verdade, a entrar nesse mundo e experimentar, né? Lógico, a gente sempre pensando a experiência como uma experiência responsável, uma experiência metodologicamente pensada, uma experiência que tem um embasamento epistemológico, mas tentar agregar esse mundo das visualidades, essa nova realidade, que não adianta, não é mais a minha geração, não é a geração do Sérgio, não é a geração do Bruno, é uma geração, gente, que já nasce nesse contexto, já nasce nesse mundo da internet, já nasce nesse mundo digital, né? Criancinhas já pequenininhas, já mexem no celular, já ganham os smartphones dos pais. Então, se autorizar, o conceito de autorização que o Roberto Sidney traz é interessantíssimo, porque te dá uma liberdade muito grande de começar a pensar estratégias pedagógicas em que você coloque a sua prática pedagógica para além das tradicionais e traga esse mundo virtual, esse mundo digital para a docência, né? E isso eu penso também que isso traz uma aproximação com o nosso alunado, né? Com os nossos alunos, porque assim é como o Cortella diz, né? O que importa, o que realmente o que tem de significativo nisso? Isso para eles é significativo, porque eles nascem nesse contexto cibernético, eles nascem nesse contexto digital. Então, quando o Anderson monta uma estratégia e coloca os bonecos ali atrás e aparece com o chapeuzinho do Mario, que eu vi essa semana no vídeo dele, ele está criando dispositivos, ele está criando situações para se aproximar desse público e, de certa forma, né, e de forma muito competente, claro, qualificar a nossa prática pedagógica. É um desafio extremamente grande, né? Porque a gente já tem vamos pensar assim, uma deficiência, uma ausência muito grande dessas discussões nos cursos de licenciatura, né? Uma área que a gente estuda, principalmente a gente que é da área de letras, muitas vezes a gente se aproxima, é a semiótica, mas assim, a imagem realmente ela é deixada de lado, a gente vai mesmo para o texto, para o preto no branco, né? É mais, assim, é o que eu sempre estou dizendo às pessoas, né? A frase entender o que é que eu desenho tem se tornado cada dia mais comum das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Mas isso, por outro lado, é verdade, é real, eu concordo, mas por outro lado é problemático, né? Porque também há uma redução da capacidade cognitiva da apreensão pela leitura. Tem um autor, um espanhol chamado Juan Fontcuberta, ele diz que com esse processo da mudança da cultura visual, você está transformando aquele homem que pensa logo existe, ou aquele homem que pensa logo transforma, em um homem que pensa logo fotografa. Entendeu qual é a diferença? E muitas vezes a capacidade de raciocínio lógico, de um raciocínio que demanda uma leitura, por exemplo, ele fica, para usar uma expressão em voga, subnotificado quando a imagem se sobressai à palavra. Então, por exemplo, eu fico pensando o papel do caso do Bruno, né, que é professor de português, eu acho, é isso? Não, estou enganado. Não, ele é pedagogo. Bruno não, desculpa. Eu que sou professor de português, Anderson, né? Eu fico pensando, por exemplo, o trabalho que o Anderson tem em criar toda uma metáfora para colocar a imagem e a palavra no mesmo contexto que resulta em aprendizado. Porque a grafia demanda uma gramática. Aprender a falar é uma coisa, escrever é outra, e ler é outra coisa. Quer dizer, o ler e o escrever, a grafia, demanda um raciocínio que talvez as gerações que não estejam muito acostumadas a escrever, ou que usem simplesmente os dispositivos de imagem, perca a cultura da escrita como sendo algo fundamental para a própria ontologia do ser. Assim, eu tenho um pouco dessa preocupação. Não, claro, a gente não pode também reduzir a coisa, né? A discussão, o debate a isso, né? E voltando a falar em Cortella, porque eu assisto e leio, né? Ele se incomoda muito hoje, por exemplo, ele fala de uma situação hoje que ele se incomoda, as pessoas hoje usam muitos emoticons, né? Na comunicação do WhatsApp mesmo, né? Aqueles, eu vou chamar de bonequinhos, tá, gente? E você se representa naquilo ali, representa a sua mensagem. Aí ele fica incomodado. Pô, por que não escreve? Porque a gente não tem tempo. Mas por que não me liga para me dizer alguma coisa?
A ideia dele é o seguinte, que parece que a gente está reduzindo demais a coisa para a imagem e esquecendo que existem outras tecnologias a serem dominadas, inclusive a da escrita, muito importante você ter trazido esse registro, Sérgio, que também já é um problema muito grande na nossa educação. São competências agora, assim, distintas, né? Distintas. Agora, sim, o que eu quero, minha ideia e o que eu queria que vocês compreendessem junto comigo, acompanhassem meu raciocínio é o seguinte: a imagem pode ser ponto de partida. Uhum. Você está entendendo, Sérgio? Uma experiência que eu vivi, claro. eu já compartilhei até isso com o Bruno uma vez. Na minha pesquisa de mestrado, um aluno você conheceu o local onde eu fiz minha pesquisa, você foi o professor, você estava na minha banca. De uma comunidade rural do interior de Jacobina, vira para mim e diz assim: professora, a senhora conhece Mário Sérgio Cortella? Vai eu falando do Cortella de novo. Eu disse: conheço. Professora, por favor, a senhora quando for em Salvador, a senhora pode comprar um livro de Cortella e trazer? O livro é esse, está aqui, escrito num papel. Qual é o significado que isso tem para mim, para a gente? Vamos debater isso aqui agora. A cultura visual contribuiu, mesmo que de forma pequena, para que aquele menino se interessasse em ler um livro de Cortella. Não, tá entendendo? Sem dúvida. Então, ela pode ser ponto de partida para, inclusive, a gente atenuar esses problemas de leitura, escrita, alfabetização e letramento que a gente tem hoje na educação básica. Então, assim, é lógico que a gente precisa ficar atento a isso, mas eu penso que se a gente agregar esses valores, essas competências distintas que o Bruno colocou aí muito bem, a gente pode fazer um bom trabalho, sabe? Então, quando esse menino do interior, agricultor, pede para a professora, quando for em Salvador, quer dizer, a capital, o livro lá não chega. Quando a senhora compra para mim, eu lhe dou o dinheiro quando chegar aqui. Então, ele teve acesso ao livro a partir de um dispositivo da cultura visual, de um vídeo que ele viu de um professor. Eu só acho que não precisa, eu só acho que não precisa necessariamente ser ponto de partida. Eu acho que tem que ser uma linguagem constitutiva do processo de desenvolvimento cognitivo, e essa é uma linguagem importante, né? Não há uma hierarquia, né? Mas há uma necessidade da gente trabalhar com todas elas, né? Acho que a escola, de fato, em algum grau, negligencia, mas insisto, porque os nossos próprios atores que, de algum modo, lideram o processo formativo, não dominam a linguagem. E, por analogia, a gente pode dizer, poxa, como que é difícil, deve ser difícil um professor estimular e encantar a leitura se ele não é leitor, né? E se você pegar o leitor da imagem, a mesma coisa. Como a gente seduz para a imagem, né? Como a gente pode levar uma poética da imagem se a gente não é admirador, apreciador, valorizador dessa linguagem? Então, eu acho que a escola sofre um pouco com isso, porque, de fato, a gente não tem essa cultura, né, de valorizar, de produzir sentidos, de se afetar, inclusive ontologicamente, sem sentido, sobre a arte que a imagem nos afeta, a forma com que ela nos afeta. Então, eu acho que essa discussão da formação do professor, a gente vai e volta, mas ela nos incomoda porque a gente sabe da importância que é um condutor, líder, como professor, gestor nesse processo. Mas eu acho que, para não ficar a carga neles, eu acho que se a gente já passar a valorizar a cultura que, de forma via o entretenimento formativo, toda essa juventude já consome, já aprecia, esse é o ponto de partida que eu acho interessante, entendeu, Lani? É saber o que importa, né? De fato, escutar o seu aluno, né? Escutar Só para fechar o raciocínio, ainda nos surpreende, por exemplo, nos processos formativos, a gente perguntar aos professores se eles conhecem os hábitos culturais, né? Para usar a palavra que a gente está falando, o consumo cultural dessa nova geração. A gente intui, mas a gente não conhece. E se a gente talvez se aproximar e conhecer, a gente tem mais chance de trazer o mundo cultural dito lá de fora para dentro. É tão somente saber o que é que se passa na cotidianidade, né, desse pessoal. Exato. Por aí. Paulo Freire é viseiro disso, né, como diz minha mãe. Ele traz essa fulcral isso em Paulo Freire, né?
É aquela pedagogia em que você bota o pé no chão. Quando botar o pé no chão, no sentido de que realmente tem isso aqui, né? O que realmente é de significativo para essa comunidade, para essas pessoas, para a gente poder trabalhar pedagogicamente de forma significativa. Mas o Anderson ia falar. Na verdade, é só colocar um questionamento aqui sobre essa cultura imagética, porque eu tive uma reunião recentemente e discutindo algo parecido sobre como nós iríamos nos portar com nossos alunos nesse ambiente virtual que até então, para muitos professores, é novo. E aí a minha preocupação foi em cima da fala de uma das minhas colegas que diziam bem o seguinte: eu sou neófita nessa área, segundo ela disse, e eu pretendo continuar sendo. E aí a gente começou a falar um pouco sobre essa questão de como é que vai ser depois, né, da pandemia. Eu acho que foi até Laila que chegou a falar sobre vai continuar, não vai continuar, e aí o EAD vai, enfim, vir de alguma maneira mais acirrada, e eu fico me questionando de que maneira a gente também pode aproveitar esse momento para que isso, ainda mais por conta do exagero da utilização da internet, né, não se torne tão a gente não se torne tão avesso à utilização desse imagético e dessas ferramentas após a pandemia. É uma palavra que chama informatofobia, né? Acho que sim. Assim, é o medo, o pavor das tecnologias, das redes sociais, enfim. Acho que tem essa... Eu ouvi esses dias, alguém falar mais... Eu tenho, assim, uma questão a partir do que a Laila falou, o Bruno e agora o Anderson, né? Assim, que é uma preocupação que eu tenho tido nas minhas últimas pesquisas. Assim, a gente não pode, só mudando um pouco o foco da educação e falar, por exemplo, de política. Hoje, você não pode prescindir do meme como instrumento de fazer política. Não existe. O meme sintetiza, o meme é imagem e palavra numa mesma condição narrativa para sintetizar uma situação de forma irônica, né, de forma crítica, de forma, né? Vocês concordam com isso, não concordam? Como prescindir do meme como cultura política dessa pós-convencionalidade que a gente vive? Mas, ao mesmo tempo, para entender um meme precisa ser minimamente inteligente, porque para entender a ironia tem que ser inteligente minimamente, ao mesmo tempo, você vê um esvaziamento da formação das consciências políticas, um esvaziamento de discussões políticas, porque talvez o senso comum, ou seja, esse homem no mundo da vida, que acessa o celular, identifica no meme esse instrumento, talvez se dê conta de que essa é a nova linguagem e que talvez isso sintetize o único vetor para se falar de política. Eu estou falando não de professores, não de alunos, mas de pessoas do mundo da vida, para usar esse conceito da fenomenologia, quase que não sai a palavra, desculpa, para esse conceito da fenomenologia que diz o seguinte, né? Esse mundo da vida é um mundo receptor. E por mais que ele produza, a carga de informação que recai sobre ele é muito maior do que a carga de informação que ele produz. Aí eu fico pensando, ao mesmo tempo, que se traduzirmos essa discussão para a educação, esse mundo da vida da educação, e vamos pensar uma educação freiriana que lida com o real e como eu posso aprender com o meu real, parece que a proposta freiriana não consegue mais se adequar a esse senso comum alienado através de informações que são digeridas sem senso crítico. Porque o volume de informação e de imagem, né, e de narrativas do eu e dos outros sobre mim é tão grande que me tira até o tempo, por exemplo, de eu raciocinar mais criticamente sobre a minha própria vida. Mas aí eu entro com a ideia da curadoria que Bruno falou em outra live aí, agora não vou me lembrar quando foi. Não sei se você lembra, Bruno, que você falou sobre isso, né? Dessa ideia de curadoria, do professor curador, desse professor mediador. Assim, eu concordo com o Sérgio que, às vezes, esse volume, essas informações são tão grandes que a gente, às vezes, não sei se foi isso que você falou, mas eu vou tentar interpretar. Às vezes, a gente não está lidando nem com o real, não é isso? O que você colocou é como se a gente está tão exposto a tantos memes, a tantas informações, a tantas imagens, a um volume tão grande que
mesmo no trabalho docente, às vezes a gente pode até não dar conta, não ter a noção de que de que grau de verdade tem naquilo ali tudo, entende? Então, eu acho que a ideia da curadoria, a ideia da mediação entra como um ponto extremamente importante na função desse professor. Ele é o mediador dessa informação. Ele é o mediador e responsável pela sua prática. Então, se esse volume de informação chega nos espaços, chega na sala de aula, chega aos nossos alunos, cabe a esse docente essa responsabilidade, né? Agora, você tem aí outros aspectos, por exemplo, que realidade é que esse professor vive, né? De qual realidade esse professor vem? De qual formação esse professor, que formação esse professor teve? Então, são mediações que já vêm mediadas, né? Exato. São espaços, aquilo já vem instituído, aquilo já vem constituído e vai ser mediado por alguém que também é constituído, que também é referenciado, né? É um desafio. É por aí. Aliás, é por aí. o ser docente é um desafio muito grande, a formação docente é um desafio muito grande. Fala, Bruno. O Ivanildo, que faz aqui nosso papel importante aí de host, ele está lembrando que já tem 1h30 e a gente ficaria aqui, né, por horas. Eu só queria fazer um arremate, lembrando o livro da Paula Sibilia, não sei se vocês conhecem, Redes ou Paredes, né, Escola e Tempo de Dispersão, que eu acho que vai um pouco, Sérgio, eu poderia responder de várias formas, mas eu acho que eu queria pegar esse viés aí da dispersão. Porque, insisto, diante dessa profusão toda é muito fácil se dispersar. Mas, por outro lado, a escola precisa continuar sendo o espaço da tradição, onde nem tudo precisa seguir esse fluxo. A escola precisa garantir uma tradição, nesse caso, a boa tradição, de ser o espaço da reflexão, ser o espaço talvez até do acalmamento, né, desse processo alucidante informacional. E eu acho que está aí uma alternativa importante. A escola ser o contrafluxo, quer dizer, trabalhar no contrafluxo dessa lógica para garantir produção de sentido, para garantir uma mínima compreensão daquilo que objetivamente a gente tem como intencionalidade do processo educativo. Então, vejo que a dispersão talvez seja o elemento mais, hoje, mobilizador, a dispersão mais tentador para a gente, de fato, se perder. E, intencionalmente, o processo educativo, consciente, insisto, intencional, tem esse papel garantidor. Eu acho que... E eu faço esse exercício, gente, acreditem, diariamente. Eu tenho, né, eu sou virginiano, eu tenho tudo sistemático, e de manhã a primeira coisa que eu faço é ler meus jornais, mas tem um momento que eu leio 4, 5 artigos, crônica, e eu digo, qual foi a primeira? Foi sobre o quê mesmo? Então, dar essa parada para dar uma arrumada, a gente que é adulto, é muito tentador se perder. Imagina jovens que estão em seu processo formativo, ainda em amadurecimento. Então, eu acho que fica aí uma pista para o que a gente deve e precisa esperar da escola, né? Um espaço mais, né, de uma lógica um pouco de desaceleração. Acho que a gente está precisando viver isso. Se alguém quiser rapidamente fazer aqui, Bruno. Pois não. Bruno, rapidamente, antes de nós fecharmos, se o professor Sérgio sentir à vontade e quiser compartilhar conosco o seu próximo livro, fica aberta aí mais uma live para que ele possa, a gente fazer a divulgação aqui, para que a gente possa ter o prazer e esse gozo de estar próximo dele, no seu livro, poder explicar, e a gente abre um outro espaço para poder estar discutindo, estar refletindo, estar dialogando, porque eu acho que a live hoje ficou com gosto de quero mais, né? Laila vai ter eu também achei. Eu posso sim, com o maior prazer. Ivanildo, excelente. Você é um homem de visão. Já fisgamos o Sérgio aí. Sérgio. Se quiser, eu posso fazer. Assim, a editora ficou de fazer a edição final, agora final de maio. Quer dizer, já passou pelo revisor, já passou... Está no processo da capa agora, né? A capa, porque ele vai sair eletrônico e vai sair impresso. Então, final de maio prometeram. Já. Só tem que ver agora detalhes da capa. Mas, se vocês quiserem, eu posso falar sobre
antecipar essa discussão, assim, porque Ótimo. pega o gancho do que a Laila colocou. Fica com o maior prazer. A gente Bom se prazer. articula no bastidor aí, Sérgio. Tá, Bruno, só uma pergunta. Eu não sei se o Ivanildo também tá. Você está no grupo do Formácia, não é isso? Com o Roberto? Tô. Então, o Bruno que está no Formácia é você. É ele. Então, a gente pode falar e você depois passa o contato do Ivanildo, eu passo o meu para ele. Joia. Maravilha, Sérgio. Obrigado desde já, hein? Laila, considerações finais. Gente, só agradecer a oportunidade, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho que seja com as reflexões dessa tarde que encontrei com vocês. Foi muito bom. A gente fica muito feliz quando esses momentos acontecem, né? Eu particularmente acho que é um tema que tem muito para se debulhar, para se discutir, para se debater. A gente invade outros espaços, outras percepções, e a gente está aqui para isso, né? Para se possibilitar esses momentos formacionais e juntos superarmos as nossas dificuldades, superarmos as nossos entraves, né? Porque a formação de professores, a formação docente é um desafio contínuo, é uma coisa forever and ever. Então, quando a gente traz essas contribuições, quando a gente traz essas pessoas para conversar mesmo, né? O diálogo, ele cresce e nos acrescenta e muito. Podem ter certeza que eu ganhei muito mais na minha vida, na minha formação, estando aqui com vocês. Me transforma em outra pessoa, com certeza uma pessoa muito melhor. E agradecer a Sérgio, que se disponibilizou, um querido, uma pessoa que eu tenho muito que agradecer. Ele sabe disso. Anderson, que ficou aí até o finalzinho com a gente também. E Bruno, que é o nosso grande mago, nosso grande mestre aí das lives. Obrigada pela oportunidade. E sempre que precisar de mim, qualquer coisinha, estou por aqui também. Laila, obrigado demais, viu? Assim, você fez uma reflexão muito legal e o bacana é sua fala ser disparadora de muitas provocações. Isso aqui é legal, né? Fez bem seu papel. Eu estava preocupada com isso, Bruno, porque eu falo assim, mas eu espero ter contribuído. Não, demais. Ivanildo, obrigado mais uma vez pela parceria. Ivanildo é o que dá o suporte para tudo isso acontecer aqui, viu? Sérgio, cara, bom demais, né? Já garantimos com você uma outra possibilidade de ampliação desse papo. O Anderson aí que está sempre com a gente. Carla, eu te mando Thelma, o WhatsApp. Euglis, Martins, Selma, obrigado aí pela presença de vocês. Fala aí, Sérgio. Eu te mando o WhatsApp, assim, com detalhes, com resumo, Joia. com alguma coisa. E aí o dia que você organizar para mim, tá tranquilo. Eu tô em casa mesmo, não tô saindo, cara. Eu só tô em casa, não tenho saído. Hashtag fica em casa. A gente está fazendo uma vez na semana, né? Então, na semana passada a gente fez na sexta, por conta da disponibilidade do Ivanildo. Essa a gente fez na quarta, pode ser ou próxima quarta ou próxima sexta. E o compromisso aí... Pode ser a próxima quarta, sem problema. Próxima quarta, então, joia. E a gente conta, eu abri no chat aqui a partilha das nossas redes sociais, para a gente estar se engajando. Twitter e Instagram, não é isso, Anderson? Beleza? Então a gente vai se seguindo e vai se falando. Brigadão, gente, hein? Bom descanso aí. Eu que agradeço. Vamos cuidar, obrigado, hein? parabéns, Laine. Valeu, um abração. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, Vanildo.